Livro de Jó, capítulo de número 36, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito, muito grande. Contudo, a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Deus está nesse exato momento permitindo que alguém o defenda, que alguém se levante para expor argumentos que o livrem do julgamento. Vê que coisa. É muito interessante observar esse tipo de circunstância que aconteceu para que nós possamos compreender como Deus ele é tremendo. Será que Deus precisaria de alguém para o justificar? Para lutar por ele? Para o defender? Claro que não. Mas quando nós observamos aqui nesse texto, nós percebemos que Eliú, como amigo mais jovem, está em defesa de Deus e nenhum dos maiores sermões da Bíblia Sagrada. Eu não acredito que tenham dois sermões do tamanho deste que Eliú fala a Jó. Nós estamos aqui estudando já há algumas semanas, desde o capítulo 32, que Eliú vem falando, e nós hoje estamos no capítulo 36. E nesse, Eliú é ainda mais preciso, ainda mais esclarecedor com relação à justiça de Deus. Porque o que na verdade Eliú percebeu e declarou em seus argumentos é que ouviu Jó falando acerca das suas causas, daquilo que estava vivenciando, das suas dores, mas que tudo aquilo que ele tinha ouvido era que Jó estava mencionando que a culpa era de Deus. A mão de Deus me assolou, a mão de Deus me subjugou, a mão de Deus fez isso, a mão de Deus fez aquilo. Onde, na verdade, a reflexão não era para ser essa nem neste ponto. Visto que, assim como declara Eliú, mostra que Deus é justo e ele não iria cometer tal ato que foi mencionado pelo próprio Jó, que é justamente aí onde nós percebemos que o pecado ele é crescente, como diz a Bíblia, que um abismo chama outro abismo, assim também é o pecado. Um pecado chama outro pecado, que chama outro pecado, que chama outro pecado. E como o primeiro pecado de Jó estava oculto, escondido, outros pecados se revelam quando Jó passa a viver uma adversidade. Jó passa a murmurar, Jó passa a atribuir as suas culpas a Deus. Jó passa a ser um ser inculpável. Jó passa a ser o justo e coloca Deus no lado do injusto. E aí o que eu acho interessante desse diálogo entre Jó e Eliú
é que o próprio Eliú diz assim, olha, se você quiser falar, argumentar, você pode, fique tranquilo. Mas eu não vou estar aqui como seu acusador. Eu só vou estar aqui como seu esclarecedor. E aí, nesse ponto, eu acredito que Eliú vem como uma figura de linguagem, como uma expressão de Jesus para a vida de Jó. Eliú, nesse ponto, representa a figura de Jesus para as nossas vidas. Visto que Eliú diz que vem para justificar a Jó. E quem nos justifica se não Jesus? Então, é uma tipologia bíblica de que nós precisamos de alguém para nos justificar, visto que em muitos casos não enxergamos o nosso próprio pecado. E aí ele diz, não fique com isso oculto. Se quiser, pode falar, fique à vontade, porque eu estou aqui para te justificar. Para te justificar. E o que é interessante dessa conversa, desse diálogo de Eliú com Jó, é que é um momento em que Jó silencia. É um momento em que Jó não replica. É um momento em que Jó não esperneia mais. Eu não sei se por cansaço, eu não sei se por as palavras entrarem mais profundamente no coração de Jó e fazê-lo refletir um pouco mais. Alguns motivos podem ter acontecido com Jó nesse exato momento, ao ponto de ele não entrar mais no diálogo, mas sim apenas ouvir o sermão do seu amigo mais jovem, que por sinal vem e diz, eu vim para te justificar. Para te justificar. Eu não vim para te condenar, eu vim para te justificar. E aí o que é interessante disso é justamente que ele vem para justificar, mas ao mesmo tempo ele vem para explicar de que Deus não tem culpa sobre o que Jó está passando. Ele vem para explicar de que Deus não tem nada a ver sobre as adversidades que Jó está passando. E talvez você questione, não, pastor, mas foi Deus que permitiu. E eu já disse em outros momentos, e vou repetir, porque isso é bom que seja repetido, é que isso é o ponto de legalidade. Jó abriu o ponto de legalidade para que a sua vida fosse trabalhada, fosse chacoalhada. E esse ponto de legalidade que Jó abre, e que Deus permite que haja essa ação desse ponto de legalidade, que Satanás entra em cena, não foi para matar Jó, não foi para acabar com Jó, não foi para destruir Jó. Não. Foi para aperfeiçoar Jó. Foi para melhorar Jó. Foi para elevar Jó. E aí muitas vezes nós não entendemos como é o trabalhar de Deus, e o livro de Jó nos revela muitos dos mistérios de Deus. E um dos mistérios que nos revela é justamente isso, que na maioria dos casos as nossas vidas são bagunçadas por conta de abertura de legalidade. Então eu abro a legalidade e Satanás entra justamente nessa abertura. Só que a Bíblia diz que Deus nos deixa ser tentados até a nossa força. Até onde temos força para resistir, não além disso. E aí, Deus não tenta e de ninguém é tentado. Entendam, não é Deus que tenta, quem tenta é Satanás. Deus não tenta ninguém.
Pelo contrário, Deus nos prova que é diferente de tentação. A provação nunca está ligado a algo relacionado ao pecado. A provação está ligado à dificuldade, à adversidade. Nunca, por exemplo, a nos expor à possibilidade de cometer um roubo, nunca nos expor à possibilidade, por exemplo, de cometer um adultério, nunca a possibilidade de nós nos prostituirmos e coisas do tipo. Deus não nos leva por esse caminho. Quem nos leva por esse caminho é Satanás. Quando damos abertura legal a ele para agir de tal forma. Mas neste caso, você vai perceber que quando você tem um coração no Senhor, ele te livrará. Ele não deixará que Satanás vá além daquilo que as tuas forças suportam. Diferente de uma provação. E uma provação é justamente esses limites da vida que Deus nos leva, como por exemplo aqui, você vai perceber que a vida de Jó foi toda de provação. Todo o livro de Jó mostra provação em relação a Jó e não tentação. Você vai perceber isso. E aí tem justamente esse diferencial que você precisa ter para que você não fique colocando, atribuindo a Deus algumas coisas que não diz respeito a ele. Então, deixando claro aqui, Eliú vem em favor de Deus mostrar a Jó que tudo aquilo que Jó pensava acerca de Deus com relação ao que ele estava passando não tinha nada a ver. Porque ele diz aqui, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. E faz justiça aos aflitos. Veja a expressão que traz Eliú para Jó. Ele traz justiça aos aflitos. E Jó estava precisando disso, visto que Jó estava com um problema de abertura de legalidade, de um pecado que iria lhe levar à condenação, e Deus permite que Satanás bagunce a vida de Jó por conta desse ponto de legalidade, para que Jó pudesse refletir em sua vida e pudesse chegar ao ponto de compreender que ele era pecador. Porque Jó não estava entendendo que era pecador. Jó pensava que era perfeito. Jó sacrificava pelos outros e não sacrificava por si. Capítulo 1, Jó diz, e eu, pensando que os meus filhos tivessem pecado, sacrifiquei por eles. Certo, tudo bem. E por você? Sacrificou por eles e por você? Não precisa? E claro que todo ser humano precisa, todo ele. Porque se Jó fosse perfeito, nós não precisaríamos de Jesus, nós teríamos Jó. Mas Jó não era perfeito. Jó tinha nascido em pecado. Jó estava dentro do lote, do pacote que herdou o pecado original. E infelizmente ele não compreendia isso. Não compreendia isso. E é justamente isso que a provação na vida de Jó veio fazer com Jó. A aprovação na vida de Jó veio para ajustar aquilo que Jó estava precisando de melhorias. A aprovação veio na vida de Jó para aperfeiçoá-lo, para fazê-lo compreender com mais clareza acerca da sua própria vida. E acerca de Deus, claro, também.
Então é muito interessante quando nós paramos para observar o livro de Jó, e eu tenho dito aqui, volto a repetir, o livro de Jó para mim é a maior expressão da natureza humana. A maior expressão da natureza humana. O livro de Jó traz-nos revelações impressionantes acerca da natureza humana. E nos mostra que a sabedoria não está nos mais velhos, como por exemplo agora nesse final, nesse diálogo de Eliú com Jó. Porque o próprio Eliú começa o seu diálogo dizendo: eu esperei que a sabedoria estivesse nos mais velhos. Eu esperei que vocês convencessem Jó, mas vi que vocês não foram capazes. E por conta de vocês serem os mais velhos, eu me calei até agora. Mas já que vocês não conseguiram parar os argumentos de Jó, deixa eu entrar agora. Deixa o sangue novo entrar agora. E a sabedoria não está nos mais velhos. A sabedoria está naquele que está conectado no Altíssimo. A sabedoria está naquele que está ligado no trono da sabedoria. Que a sabedoria está em Deus. Em Deus. Se Salomão foi sábio, foi porque ele se conectou na sabedoria, que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse: eu vou liberar sabedoria, e foi por isso que Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Então, quando nós olhamos este ponto de Eliú, nós percebemos a mesma coisa. Que Eliú estava ali como um conectado ao trono da sabedoria, e por este motivo trouxe sabedorias que foram profundas no coração de Jó, ao ponto de fazê-lo calar. Os argumentos de Jó não tiveram mais força diante dos argumentos de Eliú. E é justamente nisso que nós percebemos que Eliú é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Jesus veio para nos justificar, e Eliú veio para fazer com que Jó compreendesse o seu pecado. E Jesus também faz isso. Ele veio para que nos desse a entender, nos desse clareza acerca do nosso pecado. Então Jesus vem, morre pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo ele morre para nos esclarecer: olha, você tem pecado. E se você não confessar, você vai para o inferno. Por isso você precisa se arrepender. E por isso Jesus nos traz clareza acerca de tudo o que nós precisamos. Por isso que Jesus nos esclarece. Por isso que Jesus nos faz enxergar a vida de uma maneira muito mais ampla. Porque nós precisamos entender que somos pecadores. E nós precisamos entender onde estamos errando. Porque o que na verdade o Senhor quer é nos salvar. E Ele não quer salvar a alguns, Ele quer salvar a todos. Mas o problema é: será que você está pronto para abrir o coração? Será que você está pronto para confessar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Será que você está pronto para dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa vida de pecado? Será que você está pronto? Essa é a pergunta. Porque Eliú deixa uma mensagem muito interessante aqui. Eis que Deus é muito grande. Contudo, a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio. E faz justiça aos aflitos. E a pergunta que eu lhe faço é: você quer continuar na vida dos ímpios, que Deus despreza? Ou você quer largar essa vida de ímpio e se tornar um justificado? Porque é isso que Jesus faz conosco.
Quando nós abrimos mão do pecado. Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado, eu quero viver contigo. E para isso você pode abrir o seu coração nesse exato momento, onde quer que você esteja. Não importa se você está no Brasil, se você está na China, no Japão, onde você estiver ouvindo essa mensagem nesse exato momento, você pode abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu ouvi essas palavras que o pastor me trouxe aqui e eu compreendi que sou pecador e que eu preciso confessar o meu pecado a ti. E eu não quero mais viver essa vida de pecado. Eu quero ser justificado por ti, Jesus. Que nós possamos ter a consciência de que devemos ser libertos do pecado, visto que ele nos acompanha, ele nos segue. A nossa carne tem inclinação para ele, visto que nós nascemos em pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a viver na luz. E na luz nós temos a ajuda do Espírito Santo, que é quem nos fortalece contra o pecado. E o apóstolo Paulo ainda complementa na carta aos Gálatas dizendo que a carne milita contra o Espírito. Mas a que nós alimentamos mais é quem vence essa luta, essa guerra. Então como é que eu alimento o meu espírito? Em oração, em leitura da palavra, em jejum. É me aproximando mais do Senhor, é que eu alimento o meu espírito e faço com que ele se fortaleça contra as vontades da minha carne. Que as vontades da minha carne é de pecar. E não apenas minha, mas de todos nós, seres humanos. A vontade da nossa carne é pecar. De algum motivo. Por algum meio. Alguns por um lado, outros por outro. Cada um tem sua tendência. Mas todos nós temos caída pelo pecado. Todos nós temos caída pelo pecado. E por este motivo nós precisamos compreender que o pecado só nos afasta de Deus. E que é justamente esse o trabalho que Deus, através do Espírito Santo, está fazendo em nós. É nos convencendo de que somos pecadores, que nós possamos vir à presença do Senhor, confessar o nosso pecado e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero andar contigo. Eu quero andar na tua presença. Eu quero receber a tua bênção. Eu quero que o Senhor estenda as mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E é justamente por isso que nós precisamos compreender que a expressão que está revelada aqui em Jó é justamente para nós nos dias atuais. Para que nós possamos nos libertar do pecado, nos aproximar de Deus e sermos abençoados. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Com absoluta certeza eu digo isso. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer fazer coisas grandes em sua vida. Essa é a vontade dele. E ele deixa isso claro na palavra dele. Ele deixa isso claro. Que nós possamos ouvir os conselhos do Senhor que vieram por meio da sua palavra e possamos abandonar o pecado, confessar ao Senhor os nossos pecados e as nossas culpas e possamos receber dele a misericórdia, a graça e a bênção. E possamos andar em sua presença. E possamos ter amizade com o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A você que está aqui no YouTube, não esquece de se inscrever aí. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você acredita
que precisam ouvir essa mensagem. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.